Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Meu Deus, meu Criador, nós dependemos 100% do Senhor todos os dias, e nesse momento também, Senhor, precisamos da Tua palavra, do Teu conselho, da Tua direção, Senhor, da Tua ajuda, através da ministração poderosa dos Teus anjos, Senhor. E que grande seja o entendimento no povo da Tua graça, na manhã de hoje, em o nome do Senhor Jesus, sobre o assunto que vamos tratar, que é sobre o ministério dos anjos do Senhor. Que grande seja o entendimento, os olhos iluminados nesse povo abençoado, o povo da Tua graça. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor, em o nome de Jesus. O tema de hoje tem por título, anote, a proteção angelical, parte 1. É a glória de hoje, a proteção angelical, parte 1. Hoje nós vamos falar sobre os anjos de Deus e os benefícios que tem o povo de Deus, que a Bíblia diz que nós temos acerca desse assunto, o ministério dos anjos. Sempre que falamos dos anjos, esse assunto nos levanta o ânimo, a nossa alegria, e é uma verdade, porque a gente tem uma semana melhor, porque a palavra nos dá um entendimento que não estamos sozinhos nessa vida, não estamos sozinhos sobre a terra, e não estamos sozinhos, nós estamos bem acompanhados pelos anjos de Deus, bem acompanhados, e tudo que acontece aqui é feito, passa pelo serviço dos anjos de Deus. São espíritos que se movem aqui sobre a terra segundo a vontade de Deus, e é através dos anjos de Deus que Deus faz todas as coisas ao nosso favor. Tem pessoas que são céticas, que não acreditam, que não crê. Anjos, eu não acredito que isso exista, não. Existem, está na Bíblia, e você que não crê, eu recebo crendo. Você que está aí do outro lado, que está me ouvindo, eu não creio não, eu recebo através da mensagem de hoje, desse assunto, você passando a crer no serviço angelical na sua vida. Pastor, eu creio. E como eu recebo o serviço angelical na minha vida, pastor? Porque eu acredito, viu? Como que eu recebo? Em Mateus, o Senhor Jesus ensina o jeito certo de pedir a proteção dos anjos. A atitude dele nos ensina, nos mostra. E lá está um exemplo a seguirmos. Mateus 26, 53. Abra sua Bíblia nessa primeira evidência de Mateus 26, é o capítulo, verso 53. Olha só. Por aqui a gente já entende como a gente ativa a atuação dos anjos em nossa vida. Mateus, livro histórico, capítulo 26, a partir do verso 53. Aqui está bem claro como devemos fazer para ter a atuação dos anjos no nosso dia a dia. Palavras do Senhor Jesus, quando ele estava sendo preso, aí ele falou: acaso pensas que não posso rogar a quem? A meu Pai. Então, é orar a Deus
e dessa maneira os anjos atuam. Amém? Veja bem o proceder de Jesus. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões o quê? De anjos, ou seja, milhares e milhares. Então é dessa maneira que chamamos a existência, o serviço o quê? Dos anjos, orando a Deus. Não se dá ordem aos anjos, não se ordena nada aos anjos, se fala com Deus, e Ele é que libera o serviço de anjos para atuar em tua vida. Amém? E bem explicado está aqui, por Jesus. Deus envia os seus anjos quando há o quê? Oração. Então a tua oração passa pela supervisão de Deus. Havendo aprovação do Criador, esse Criador libera o quê? O serviço angelical para te proteger, para te livrar, para ministrar saúde, prosperidade, ou qualquer outra situação que você precise em sua vida. E eu quero que você repita com força o que eu vou falar agora. Repita comigo: meu Deus, eu recebo a ministração poderosa dos teus anjos em minha vida, em minha família, em minha saúde, em minhas finanças e em tudo que eu vier a fazer, em o nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Então a gente primeiro pede a quem? A Deus. Jesus, ele não deu ordem aos anjos. Eu ordeno os anjos agora aqui. Não. Eu rogarei ao meu Pai. Primeiro a gente pede a Deus. Não se dá ordem a anjo. Se fala com Deus, e essa oração chegando ao seu Deus, havendo uma aprovação dele, aí os anjos são liberados ao nosso serviço. Falando ainda mais sobre isso, que deve haver oração para se ter a atuação dos anjos, um exemplo disso está na vida do apóstolo Pedro, em Atos, capítulo 12, verso 5. Um exemplo claro disso está aqui em Atos, capítulo 12, a partir do verso 5. É assim que chamamos a existência do serviço dos anjos. Contextualizando, para a gente ganhar tempo, aqui em Atos 12, 5, o apóstolo Pedro estava preso e a igreja estava orando. E por ser uma igreja unida, a oração deles tinha poder. E Pedro teve a ministração dos anjos de Deus através da oração que foi feita. Olha como isso está bem claro aqui, na leitura. 12, 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessantemente a quem? A Deus. Vai vendo, hein? A Deus, por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta, guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o quê? Um anjo. Então veja, que a ministração foi liberada por Deus. Um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge e calça sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. É assim que você traz a atuação dos anjos, é assim que você traz a existência do milagre, a existência da justiça, daquilo que você está mais precisando que se resolva essa semana. Por exemplo, o que você mais precisa que se resolva na sua vida? É dessa maneira que você traz a atuação dos anjos na tua vida. É falando com Deus, não é dando ordem aos anjos, é falando com o seu Criador, e você toma posse
Olha só o que diz o Salmo 103, a partir do verso 20. Salmo 103, a partir do verso 20. Salmo 103, a partir do verso 20, começa assim: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas o quê? Ordens, e lhes obedeceis o quê? A palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis o quê? A sua vontade. Então, existem muitos anjos, e eu vou lhe dizer uma coisa, e vamos chegar a esse ponto, e você também é um, só que um anjo sem corpo, e você é uma figura muito importante, e uma figura de autoridade lá no céu, amém? Porque esse Deus criou um exército, e se Ele criou um exército, você é um anjo, você é uma figura de autoridade lá no céu paraíso, em nome de Jesus, pode ter certeza disso. É que nós não sabemos a medida que está dentro desse corpo, mas com certeza é um anjo de valor, de poder, criação de Deus, porque Deus é Pai dos Espíritos. Então, são milhares que existem para atuar em nossa vida. E o Salmo 91 também confirma o que está aqui no Salmo 103. Olha só, Salmo 91, a partir do verso 10. E começa assim o Salmo 91, verso 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Diga, eu recebo. Porque a seus anjos dará o quê? Ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então realmente, pastor, devemos orar a Deus, para que Deus, através dos anjos, ministrem proteção, livramento e tudo mais que a gente precisa sobre a terra. Tudo que você precisa sobre a terra, Deus executa através dos seus anjos. Diz o livro do Apocalipse, que eles realmente estão aqui para o nosso serviço. E a gente vai chegar nesse ponto agora. Eles estão aqui para nos proteger mesmo. Apocalipse, capítulo 22, a partir do verso 8. Apocalipse 22, 8. Bem-aventurado vai ser você que está recebendo e vai colocar em prática essa palavra na sua vida. Tua semana não vai ser a mesma não, hein? Mas é necessário que você receba. É como nós vamos aprender um pouco mais adiante. Os anjos estão acampados ao redor daqueles que temem a Deus. Que quando vem a ministração da palavra, o coração está aberto para receber, está quebrantado e não endurecido. Nós não podemos estar murmurando quando a palavra de Deus vem para o nosso bem, reclamando. Eu não concordo. Então, você perde ter a ministração dos anjos de Deus, quando há essa recusa. E com quem você está tendo essa recusa? Com o Criador dos céus e da terra, aquele que te dá vida, respiração e tudo mais. Olha só, pensa bem com quem você está tendo essa recusa, está murmurando, se negando a colocar em prática a palavra. Logo, com quem? Apocalipse 22, 8. Eu sou João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo o quê? Eu estou aqui para trabalhar a seu favor, estou aqui para te servir. Então veja que há uma correção. Não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora quem? A Deus. Olha quanta informação tem nesse versículo, quanta coisa preciosa. Os anjos não estão aqui para ser o quê? Adorados. E fala, guarda as palavras que você está recebendo o quê? No coração. E por fim ele fala, olha,
A única pessoa que você tem que ter adoração mesmo aqui é a Deus. Guarde essas coisas, são muito importantes. Amém? Então os anjos não estão aqui em nosso meio para serem cultuados. Não se adora, não se cultua anjos. Eles estão aqui para o nosso serviço. Para isso eles foram criados por quem? Por Deus. Na vida de um cristão, isso é muito importante ser dito, mas muita atenção. Na vida de um cristão, não deve existir nenhum tipo de idolatria, nenhum tipo de apego, de reverência a nada sobre a terra. Você não pode, abençoado, olha, e isso já começa aqui. Se você tem que guardar algo no coração, se você tem que adorar alguém, tem que ser a Deus. Você não pode ter reverência a outras coisas. Tem que ser uma adoração, um amor exclusivo a Ele. Você não deve ter idolatria a pessoas, a nada, a ninguém, a nada. Ah, eu amo essa pessoa e essa pessoa é tudo para mim, é a coisa mais preciosa, esse filho é a coisa mais importante que eu tenho nesse mundo, é tudo para mim, tudo, e por ele eu morro. Como assim? Aí você morre e a avó é que termina de criar? Ô minha senhora, volta a viver que está errado, hein? É a coisa mais importante que eu tenho nesse mundo. Essa pessoa, esse filho. Essas palavras estão erradas, abençoado. Eu tenho uma filha de 22 anos. Eu sou pai. E eu nunca falei isso. Porque com o conhecimento que eu tenho de Deus, eu sei que essas palavras não são corretas. Não são corretas. E Jesus vem falando sobre isso. Quem ama o seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Mas espera aí, pastor Sandro, tem mais. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, também não é digno de mim. Pastor, eu nunca concordei com isso que Deus falou. Nunca concordei, porque para mim o meu maior tesouro, a coisa mais importante desse mundo é o meu filho. E olha com quem você está em desacordo. Com quem pode te dar um sopro e no teu filho e acaba tudo. Porque todos nós aqui sobre a terra somos dependentes de Deus. Ele diz, olha, vocês estão vivos porque eu dou vida, respiração e tudo mais. Eu tenho uma filha e eu digo, ensino, eu falo que a amo, que ela é importante para mim, mas ela não é a coisa mais importante desse mundo. A coisa mais importante desse mundo é o Deus que me deu ela. E eu quero que ela entenda também que o pai dela não é a coisa mais importante desse mundo. A coisa mais importante é o Deus que deu o pai para ela. É assim que a gente deve ensinar. Esses dias eu estava vendo uma postagem de uma mãe na internet, 2 filhos, uma menina e um menino. E ela falou, são os meus tesouros, as coisas mais importantes que eu tenho nessa vida, por eles eu morro. Aí eu fiquei pronto. Aí se morre, quem vai criar é a avó. Está errado isso aí, minha senhora, volta a viver. Vai ficar para os outros criar? Eu morro. Não tem sentido isso. São palavras mal colocadas que a pessoa fala assim antes de pensar. Espera aí, como é que eu vou morrer, meu Deus? Não, você tem que pedir para viver, meu Deus, que o Senhor me dê vida, para eu terminar de criar meus filhos, educar meus filhos, que eu amo, mas o Senhor é a prioridade da minha vida. Deus tem que ser a prioridade. Pastor, eu continuo não concordando. O meu filho é a coisa mais importante da minha vida. Olha, tem pessoas que fazem de uma imagem, muita atenção, e de um filho, e de um homem religioso, seu Deus. E sabe o que esse homem faz de você depois? Um escravo. E sabe o que essa imagem faz de você depois? Um escravo. E sabe o que esse filho faz de você depois? Um escravo. Até com roupa.
porque se não é de marca, joga na sua cara ou joga no chão. Está te fazendo de escravo. E tem muita mãe e muito pai que passa por isso, que o filho já fez a pessoa de escravo. A pessoa não tem autoridade dentro de casa, é o filho que manda e desmanda, é filho trazendo produto de roubo para dentro de casa, e tudo começa de pequeno. Não, é o meu tesouro, é a coisa mais importante da minha vida. Tá bom, filhinho, mamãe vai comprar de marca. Porque eu já joguei no chão, não vou usar. Na mamãe troca. E aí vai perdendo a autoridade, e é aquela coisa, você faz do filho um Deus, aí depois ele faz você de escravo. E eis aí muitas mães sofrendo, porque tem muita mãe sofrendo, porque dentro de casa quem manda é o filho e desmanda. Não tem mais autoridade. Então, toda pessoa que faz de uma imagem, vamos passo a passo, o seu Deus, depois essa imagem faz de você um escravo, para você acender vela, não é verdade? Para você pagar promessa, e você andar de joelhos, subir escada, e fazer uma caminhada longa. Tem muitas pessoas que por fazer de uma imagem de pau, de pedra, o seu Deus, depois essa imagem vem e faz a pessoa de escravo, vai, caminha. Não, eu quero que você vá de tal lugar até Aparecida, mas nem andando, não, é de joelho, eu quero ver seu joelho sangrando, já que agora você é meu escravo. E já tem outros que faz do homem religioso o seu Deus, e depois esse homem religioso faz dessa pessoa o seu escravo, com as suas invenções, com as suas doutrinas. Olha, abençoado, tem muito pastor colocando palavra na boca de Deus. Olha, e vamos fazer isso porque Deus mandou, e nem está na Bíblia. Ou seja, são pregadores que estão colocando palavras na boca de quem? De Deus. Porque tem muitas pessoas fazendo coisas nessas igrejas aí afora, e você sabe disso, que você olha assim, meu Deus, onde que está na Bíblia isso? Em parte alguma. Então são homens que estão colocando palavras na boca de quem? De Deus. A partir do momento que eu faço uma campanha, uma corrente, que eu vou fazer algo fora da Bíblia, eu estou fazendo parte de um ensinamento de um pastor que está colocando palavras na boca de quem? De Deus. De Deus, abençoado. Então, imagem, pessoas, homens religiosos, se você faz dessa pessoa um Deus, depois essa pessoa vai fazer você o quê? De escravo. E pense aí você que está aí do outro lado, pastor, e como é que eu me liberto disso? Tomando uma atitude. Como foi que você se libertou da idolatria? Tomando uma atitude, não foi? Pastor, eu sou escrava do meu filho, como eu me liberto disso? Tomando uma atitude. A gente toma uma atitude. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem, e que o policial chegou na casa de uma pessoa, quem atendeu foi a mãe. Olha, minha senhora, nós identificamos e localizamos que aqui tem um fruto de roubo, um relógio. O seu filho roubou um relógio. Aí ela foi lá buscar ele no quarto. Olha, vem aqui. O policial falou que você roubou um relógio. Isso é verdade? Você roubou o relógio? Não, mãe, eu não roubei não. Você roubou o relógio? Aí ele foi lá e pegou o relógio. Então, minha senhora, ele agora está preso. Sabe o que ela falou? Só quero uma coisa que o senhor me diga. Aonde ele vai ficar preso? Qual é o dia da visita? E eu só vou se eu tiver de folga, viu? Porque eu não vou pedir saída no meu trabalho para ver você não. Pode levar, seu policial. Se ele roubou, ele tem que pagar. Aí eu faço uma pergunta em cima disso. Você quer uma mensagem que iluda você? Você quer que eu faça uma pregação que te iluda? Que massagie o teu ego? Ou você quer um ensinamento que te ensine as coisas claras como Jesus? Pensa aí, abençoado, como que tu quer a palavra de Deus? Uma palavra que massageie o teu ego? Não. A coisa mais importante da sua vida tem que ser o seu filho, tem que ser as pessoas, tem que ser os bens materiais. Ou você quer uma palavra que te ensine as coisas claras? Porque eu estou te ensinando aqui as coisas claras. E Jesus falou, quem ama pessoas mais do que a mim, não é digno de mim. Então não estou iludindo você e nem massageando o seu ego. Eu estou te ensinando as coisas claras, que no reino de Deus não pode existir nenhum tipo de idolatria. Há nada
porque se você faz de alguém, de um objeto ou de uma pessoa um Deus, depois essa pessoa te faz de escravo, te faz sofrer, te faz chorar, te faz de escravo. E como é que eu saio disso, pastor? Tomando uma atitude. Quando eu estava na idolatria e entendi que aquilo estava errado, eu tomei uma atitude de sair. Quando eu entendi que eu estava refém, sendo enganado por homens religiosos, eu tomei uma atitude de sair daquilo. E se você está refém de pessoa, você tem que tomar a atitude de não aceitar mais aquilo. Olha, quem paga tudo aqui, quem mantém tudo isso aqui, quem põe comida na mesa sou eu. Então aqui quem manda, desmanda sou eu. Se não está bom para você, vê o que é melhor para você. Ah, pastor, mas isso é muito duro, eu não tenho coragem de dizer isso, pastor, eu sofro só de pensar. Então fica chorando lágrimas de sangue aí, e não vem chorar pitanga para ninguém não. Tem pai, tem mãe que está sofrendo, porque tem medo de agir. Só que esse filho, quando está fazendo o mal, ele não pensa na dor que ele te causa, ele não pensa em você nem um tantinho assim. Quando ele faz dívida, ele não pensa nem um tantinho em você. Quando ele faz o mal, ele não lembra que tem uma mãe e um pai em casa. Ele não pensa em você. A gente tem que amar os filhos, sim. São importantes, sim. Mas a gente tem que colocar como prioridade o ensino de Deus, que é um mapa, que é uma regra, que nos conduz em triunfo. Olha, quando Jesus falou, ele estava certo. Se tu ama uma pessoa mais do que a mim, você não é digno de mim. É como quem diz, você vai viver uma vida de sofrimento, viu? Porque você está fazendo dessa pessoa o seu Deus, depois ela vai fazer de você um escravo. Então não pode existir, abençoado, para a gente resumir essa questão, nenhum tipo de idolatria, para que você não sofra. Veja o que Paulo diz acerca dos anjos de Deus, dando continuação a esse tema tão gostoso, a proteção angelical, em Hebreus 1,14. E assim diz o livro de Hebreus, muita atenção, Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos o quê? Ministradores. Então os anjos são o quê? Espíritos. Enviados para serviço, ou seja, para trabalho nosso, a favor dos que hão de herdar o quê? A salvação. E nós somos herdeiros da salvação o quê? Eterna. Então eu e você temos serviço angelical. Ei, maravilha, recebo essa palavra. Os anjos são espíritos ministradores, e nós também. Diga, eu também sou um anjo. A diferença é que você é um anjo com um corpo de carne. Diz a Bíblia que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Quem são os irmãos de Jesus? Todos nós. A criação espírito, porque o nosso Deus é Pai dos espíritos. Então quer dizer que o meu espírito é irmão do espírito de Jesus? É, porque ele é o primogênito entre muitos irmãos. E quem é o nosso Pai? O Pai de todos, o nosso Criador, o nosso Deus. Como diz lá em Hebreus, capítulo 12, que o nosso Deus é Pai dos Espíritos. Só para confirmar que você é um anjo também, do céu paraíso, abra em Jó, capítulo 10, verso 9, olha só, Jó 10, 9. E assim diz o livro de Jó, 10, 9. Lembra-te de que me formaste como em barro, e queres agora reduzir-me a pó? Porventura não me derramaste como leite, e não me coalhaste como queijo? De pele e carne fui vestido, e de ossos e tendões me formaste. O que foi que Deus vestiu de pele? O nosso o quê? Espírito. Digo, meu espírito foi vestido por um corpo o quê? De carne. Então, antes desse corpo, nós estávamos em um estado o quê? Angelical. Diga, eu sou um anjo também. Diga, um espírito em um corpo de carne. Diga, graças a Deus. Isso é maravilhoso. E você tem o cuidado de Deus em sua vida.
Você recebe essa palavra? Você tem o cuidado de Deus em sua vida, em o nome do Senhor Jesus. E esse cuidado, é muito interessante que tem uma parte na Bíblia, com relação ao povo que Moisés tirou da escravidão, que quando os egípcios, o exército inimigo estava atrás do povo, Deus, através do anjo, fez com que uma coluna, uma coluna de nuvem, fosse adiante do povo, dando claridade ao povo durante a noite. Mas como tinha um exército lá atrás, essa coluna de nuvem saiu da frente do povo e passou a ficar atrás, entre o povo de Israel e entre o povo inimigo. Para o povo inimigo, essa coluna de nuvem era escuridão. Mas para o povo que estava saindo da escravidão, era claridade, iluminação durante a noite. Por que era escuridão para os inimigos? Para que eles não enxergassem o povo de Deus. Então veja, nós temos proteção dos anjos de Deus para que os nossos inimigos não enxerguem a nossa vida, para que a maldade não enxergue a nossa vida. Isso é interessante por demais. Eu estava meditando nisso, mas que grandeza de Deus. Vamos à Bíblia, para não ficar só nas minhas palavras. Êxodo 14, 19, olha só. E tudo isso Deus faz através dos anjos invisíveis, ao nosso favor, os nossos irmãos. E assim diz Êxodo 14, 19, olha só. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridão para aqueles, e para estes esclarecia o quê? A noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam o quê? Aproximar-se. Ou seja, o exército inimigo não enxergava o povo de quem? De Deus, o povo de Israel. Então veja que soberania maravilhosa. A Bíblia está ensinando que uma coluna de nuvem era escuridão para os egípcios, e a mesma era claridade, luz para o povo de Deus durante a noite. Então os anjos não deixavam que os inimigos alcançassem, enxergassem o povo de quem? De Deus. Eu recebo também essa ministração na sua vida, para que a maldade de certas pessoas no trabalho não enxergue a tua vida, a maldade de certos familiares não enxerga a tua vida, porque esse mundo, diz a Bíblia, que é do maligno, é das trevas. Então receba os anjos de Deus te guardando, te protegendo, em nome de Jesus. Amém, abençoados? E olha que esse povo que Moisés tirou da escravidão, amando de Deus, não tinha espadas, lanças, nem escudos. Eles só tinham Deus, mas quem tem Deus tem tudo. Tudo. E eu creio nisso. Um povo que não tinha arma. Já o povo que estava atrás tinha espadas, lanças, escudos, carros, cavalos. Tinha tudo para matar aquele povo. E aquele povo não tinha nada disso. Só tinha Deus. Mas quem tem Deus tem tudo. Então se tem alguém tentando tramar, não vai enxergar a tua vida não. Vai haver uma cegueira. Em nome de Jesus. A mesma coisa lá na rua. Antes de você sair de casa, meu Deus, eu recebo a tua proteção em minha vida através dos anjos, para que nenhum bandido, para que nenhum marginal, uma pessoa que está governada pela carne, enxerga a minha vida. Amém, abençoado? É verdade, proteção, abençoado, livramento. Diga, eu recebo a proteção dos anjos de Deus em minha vida.
Olha o que diz o Salmo 34, verso 4. Salmo 34, verso 4. E assim diz o Salmo 34, verso 4. Olha que palavra maravilhosa, que fala acerca dos anjos também. Mas antes tem uma orientação muito importante para a gente tomar posse desse serviço angelical. Olha só. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Você que está aí do outro lado, busque o Senhor, meu irmão, minha irmã, busque. E não pode ser uma coisa de vez em quando. Ah, Deus me ajuda, aí depois que Deus resolve, tchau. E esquece. Não. Um relacionamento, um amor, uma adoração, um contato, sempre, todos os dias, abençoado. A gente não pode buscar Deus só quando a gente está precisando. Ah, Ele resolve você, amanhã, tchau. Tem pessoas que se relacionam com Deus como se não fosse precisar dele amanhã. Ah, eu só preciso dele hoje. Então eu estou com um problema aqui, ó, Deus me ajuda, aí depois que resolve a pessoa, esquece. Não pode ser assim. E todos nós precisamos, porque só Ele pode nos livrar dos temores que nós enfrentamos aqui sobre a terra. Só Ele, abençoado. Só Ele para te livrar, e tem te livrado das tribulações. Só Ele para te curar, e só Ele restaura a nossa saúde. Só Ele para nos livrar dos perigos, e não são poucos, são muitos, até de pessoas que não têm o domínio na carne, que têm inveja, e por conta dessa inveja, aí vem a maldade, vem as palavras, vem as atitudes, é tanta coisa, e só Deus através dos anjos para nos guardar. Não é fácil, abençoado, só Deus. Então a gente não pode ter um relacionamento com Deus só quando, como se diz lá fora, quando a barriga está sentindo dor. Afinal nós estamos em um mundo de trevas, a gente precisa de Deus todo dia. A gente resolve um problema hoje, e amanhã ou depois já tem outro para resolver. Então a gente não pode se relacionar com Deus como se a gente precisasse dele só hoje, e tchau, porque amanhã eu não preciso. Quantas pessoas já passaram por essa porta, meu Deus, precisando do Criador, resolveu o problema, e tchau, como se não precisasse mais dele. Eu e você precisamos de Deus todos os dias, porque todo dia tem coisa para enfrentar, abençoado. Eu durmo, como você também, daqui a pouco a gente vai dormir. A gente não sabe se vai amanhecer vivo, então a gente tem que pedir: Deus, recebo uma boa noite de sono, recebo saúde, recebo isso e aquilo. E quando você acorda, graças a Deus, porque é Ele abençoado, porque você pode dormir e pronto, acabou, não acordar mais, foi, já era. Tudo é o nosso Deus aqui. Então, o salmista, o salmo de Davi buscava a Deus com amor, por isso que ele foi tão honrado pelo Senhor, e a gente sabe disso, é do seu conhecimento. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis o quê? Iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame, vergonha. Olha, abençoado, aquele que te chamou para essa graça, Ele sempre vai cuidar de você, sempre vai cuidar de você. Deus jamais abandona os seus filhos, Deus jamais abandona o seu povo, Deus jamais se esquece da gente. Deus não abandona ninguém. Durante esse tempo que eu prego o Evangelho, a mente de Cristo nos ensina isso. O meu Deus me chamou para a graça dele, mas até hoje, Ele nunca deixou faltar nada, Ele tem sempre cuidado de mim, e de você também, abençoado, em todos os sentidos, te dando alimento, te dando a palavra, te confortando, te consolando, enxugando as tuas lágrimas, porque a gente está num corpo de carne, e Ele chora às vezes, Ele sente tristeza, se preocupa, e esse Deus, Ele tem cuidado, porque cada mensagem vai tratando de uma área da nossa vida.
E a glória de hoje está te dando sabedoria, que existe uma potência, que existe um ministério poderoso dos anjos por você nessa terra. Que você não está só, e que você, conversando com Deus, você vai receber muita proteção, muita coisa boa vem. É só a gente ter esse contato com Deus. E seguindo aqui o Salmo 34, verso 6, clamou este aflito e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não é só trazer para você a informação que você tem anjos, é ensinar para você que deve haver um compromisso, uma comunhão, um respeito com Deus, um zelo, um buscar, um meditar, tem que existir um adorar, e você será honrado por Deus, no tempo desse Deus, por seus anjos. Então não é só dizer, não é só pregar como muitos fazem, olha, tem anjos para te servir aí. Não, tem anjos, mas esse ministério angelical só vai atuar na sua vida se você, abençoado, estiver com seu coração aquebrantado para ouvir a voz de Deus. Então tudo que você for resolver na sua vida, você tem que trabalhar com os anjos, mas falando com quem? Com Deus. Olha, meu Deus, a minha vida sentimental, eu recebo os teus anjos ministrando, para que não apareça uma pessoa que me faça sofrer, que me escravize, ou que me venha no futuro me matar dentro de casa. Então a gente tem que pedir tudo isso a Deus: livramento, proteção, prosperidade, uma vida sentimental bem-sucedida. Você tem que colocar o trabalhar dos anjos de Deus em tudo. Meu Senhor, o meu corpo está precisando de saúde, e eu te peço nesse momento a tua bondade, a tua misericórdia, que os teus anjos venham ministrar saúde em minha vida. É assim. Jesus falou: olha, vocês estão me empreendendo aqui, né? Tudo bem, mas eu posso agora fazer uma oração ao meu Criador, ao meu Pai, e Ele manda agora tanto anjo aqui, que não vai sobrar um de vocês, não vai ficar um vivo aqui. Mas tudo bem, pode prender, mas mostrando para mim e para você que é assim que se faz. A gente conversa com o Criador, e essa oração passa por sua soberania. Tendo a aprovação de Deus, vem a ministração dos anjos, porque é como eu falei no início, Deus não vai atender uma oração de uma pessoa que está com ódio de uma outra pessoa. Oh meu Deus, eu tenho tanto ódio dessa pessoa, que eu peço que o Senhor mate ela, faça alguma coisa, que uma carreta passe por cima, atende a minha oração, Senhor. Aí isso passa pela supervisão de Deus. Como o ódio não representa Deus, não vai ter serviço angelical, porque isso não representa. E os anjos são obedientes à palavra de quem? De Deus. E vamos fazer essa oração agora, uma oração que representa a vontade de Deus. Em nome de Jesus, fique de pé. E domingo tem mais, a parte 2. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Criador. Meu Criador, meu Deus, é com grande alegria que eu te agradeço por esse momento maravilhoso que nós aqui recebemos a tua palavra, Senhor. Por essa palavra que encheu o nosso coração de força, porque sempre que a gente fala sobre os anjos, o nosso coração se enche de ânimo, de alegria, de força, de certeza, de convicção, que o Senhor cuida de nós, através dos teus anjos, Senhor. Como é bom ver isso na Bíblia, o mover do Senhor sobre o teu povo, e o serviço angelical, a proteção angelical, ela permanece para todas as épocas. Louvado seja o nosso Deus. E o meu Senhor, o nosso Deus, falou a verdade para nós. Ele, quando traz o ensinamento, Ele está falando a verdade para você. Meu filho, esse serviço está à sua disposição.
Mas é importante que a gente venha ter comunhão com esse Deus, que a gente venha respeitá-lo, ter zelo, ser adorador, um coração voltado para a palavra do nosso Criador. Crermos na glória de hoje, em tudo que Deus nos ensinou. Meu Deus, eu creio, eu recebo, e ficou tudo bem esclarecido para mim, como eu devo falar contigo para ter o serviço dos anjos. Eu devo tirar todos os impedimentos, o rancor, a mágoa, a raiva, tudo, para que não haja nenhum impedimento na minha oração, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por nos ajudar, por nos proteger diante dos nossos inimigos através dos anjos. E eu recebo, Senhor, a saúde desse teu filho, a saúde dessa pessoa que me acompanha através da internet, sendo restaurada, meu Deus. Fale com o seu Deus, diga: meu Criador, meu Deus, restaura a minha saúde, restaura a saúde no meu corpo. Eu recebo os teus anjos ministrando em favor da minha saúde, Senhor, ministrando por minha cura. Ministra também, Senhor, a cura no coração dessa pessoa, Senhor, que se encontra triste, em o nome do Senhor Jesus. Fale com Deus, abençoado, peça essa ministração em o nome de Jesus. Isso, abençoado de Deus, peça. Meu Deus, meu Criador, eu te peço nesse momento a existência, através da ministração dos teus anjos, a cura em minha vida, no meu corpo, no meu coração. Tira do meu coração, meu Deus, esse medo, essa preocupação. Cura esse coração que está me ouvindo, Senhor, de repente aqui, que se encontra triste, que tem chorado o tempo todo, Senhor. O tempo todo esse homem, essa mulher tem chorado. Cura esse coração, meu Deus, desse sofrimento, dessa dor. Receba os anjos do Senhor ministrando ao seu favor, abençoado. Meu Deus, eu recebo os teus anjos ministrando prosperidade a essa pessoa. Liberta essa pessoa, meu Deus, também essa pessoa que está sendo enganada pelos vícios da bebida, do cigarro, das drogas. Esse abençoado que me ouve nesse momento e que ora junto comigo, que pede forças a Ti, Senhor, para abandonar o vício. Eu recebo que haja, meu Deus, uma ministração poderosa dos Teus anjos em favor desse homem, dessa mulher também, em o nome do Senhor Jesus. Livra, Senhor, essa pessoa que me ouve de um relacionamento de sofrimento, de estar envolvido, de estar envolvida com uma pessoa errada, que não carrega no coração o temor a Ti, que não dá ouvidos à voz da fé. Alguém, meu Deus, que não quer comunhão contigo. Livra esse teu filho, meu Deus, de um relacionamento sofrido, amargo, de tristeza, de estar com alguém, meu Deus, que vai só causar sofrimento. Você também pode pedir a Deus para que os teus anjos, os anjos do Senhor, ministrem em teu favor, abençoado.
pedindo a alguém, meu Deus, coloca na minha vida alguém que queira estar nos caminhos do Senhor, no mesmo compasso que eu, acompanhando a voz do Senhor, a tua palavra, meu Deus, e não alguém que quer andar nesse mundo segundo a voz da sua carne. Não, eu quero alguém do meu lado, Senhor, que queira estar acompanhando a tua voz, a tua palavra, em um nome de Jesus. Sendo assim, Senhor, eu recebo uma semana, um mês de grande provisão na vida do povo da tua graça, porque somos mais que vencedores, somos filhos, somos predestinados, somos escolhidos, somos abençoados, um povo de propriedade exclusiva de Deus, e o seu cuidado é contigo. Você é anjo, você é filho, e eu recebo você tendo o melhor dia da sua vida abençoado, e que todo ensinamento de Deus dado aqui nessa primeira parte, você tenha vida prática, e você vai ter muitos milagres, muitos testemunhos para contar, em um nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor. Um dia abençoado a todos, em um nome de Jesus. Se despede seu irmão e até a próxima reunião. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.